E acaba com muitas coisas que eu acredito, né? E eu quero anotar a palavra para trazer hoje, e para minha surpresa, minha Bíblia estava rasgada, veio o versículo que já estava na minha lista de começar. Desse Deus, olha, o negócio está forte. Até razão minha Bíblia aqui está rasgada. Mas amém, isso não vai nos parar. Nós vamos ler isso a partir do versículo 10. E nesse capítulo, no capítulo 3, ele está falando sobre o chamado de Moisés, que é o tema de hoje, esse chamado. Está falando quando Deus fala com Moisés ali em meio a sarça ardente. No versículo 10, ele fala: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó, tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Gostaria que todos estudassem o texto, que nós pudéssemos orar. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez, uma noite abençoada, um dia abençoado, Pai, que nessa noite nós possamos, Pai, estar te rendendo graças, te rendendo glória, Pai, por tudo que aconteceu durante o nosso dia. Te entregamos o nosso dia, Pai, te entregamos a nossa vida, Pai, que seja um culto onde o Senhor possa falar aos corações, onde os nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Então, que o Senhor esteja abençoando, Pai, esteja me usando, para que da minha boca saia somente palavras de bênção, palavra, Pai, direcionada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a vocês deixarem aberto, porque eu vou olhar para os versículos, tá? Nesse versículo que a gente leu, fala da passagem de Moisés, né? Onde Deus está falando com ele ali, que é para ele ir, porque ele ouviu o clamor do seu povo. E Moisés estava sendo levantado, ele chamado ali, para estar libertando o povo. E Moisés, como eu, como você, ficou na dúvida. Fez igual a Ana, amém. Mas questionou: quem sou eu? Moisés duvidou, não duvidou de Deus, duvidou dele, da capacidade dele. E nós somos assim, quantas vezes nós somos chamados para fazer a obra de Deus ou para fazer algum trabalho, o trabalho dele até em casa, ajudar alguém, e a gente duvida da nossa própria capacidade. Quem sou eu? A gente se menospreza, a gente se acha menos. Mas não é isso. Deus está conosco. Ele falou aqui, ó: eu estarei contigo. E Deus está conosco. Deus nos capacita dessa forma, nos chamando. Mas é difícil, mas você consegue, porque Deus está com você. Deus está ao seu lado. Lá em Jeremias, Jeremias 1:5, a palavra de Deus. Jeremias, deixa eu ir para cá. Jeremias 1:5. A palavra de Deus diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da nave, te santifiquei. As nações te dei profeta.
Então, quem é você para Deus? Deus já te conhece. Deus te conhece antes mesmo de você pegar o vento da sua mãe. Ele já te conhece. Ele já tem um propósito para você. Ele já tem um chamado para você. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. É confiar em Deus. Aquela hora que falou, dá um passo de fé. Para que Deus possa te usar. Que você possa crescer cada vez mais na presença dele. Nesse sábado, nós tivemos mulheres com propósito. Uma coisa que eu compartilhar, eu falei, eu fui a primeira a compartilhar do pequeno grupo, eu tenho que deixar os meus medos para trás. Porque os medos paralisam a gente. Quando a gente paralisa, a gente deixa de viver o que Deus tem de melhor para a gente. Eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos, e eu paraliso porque eu tenho medo. E Deus ele enxerga a visão dele, não a visão limitada. Né? Ele enxerga, nós olhamos, nós chegamos até o horizonte, Deus não, Deus enxerga além do horizonte. Então daqui até o horizonte, para mim, vai ter muitos desertos, muitas lutas, muitas coisas que vão me fazer desistir de chegar àquele sonho. Mas você tem que olhar para os obstáculos. Nossa, está muito difícil, essa montanha é muito grande, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, Deus está com você. Deus é com você a todo momento. Então Deus vê esses obstáculos. Deus vê você chegando lá no final. Deus vê você recebendo dele um abraço, recebendo a salvação, você chegando lá no céu. É isso que Deus veio de você. E quantas vezes a gente duvida de nós mesmos? Deus confia em você. Ele sabe o seu potencial. Ele sabe onde você vai chegar. Então, se Deus te deu uma missão, que Deus usou alguém para falar com você, não fuja da sua missão. Não fuja do seu chamado. Porque não vai adiantar você fugir. Não adianta a gente fugir. E por mais difícil seja a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus tem para a gente não vai mudar. Às vezes você é chamado, você é escolhido para fazer algo ou para ajudar alguém, assim como Moisés foi chamado nessa passagem e questiona quem sou eu. Na Bíblia tem algumas passagens que eu gostaria de ler com vocês, não precisa abrir, são rapidinhos. E onde Deus fala, quem é você para ele? Em 1 Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 9, você é chamado por Deus. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo. Efésios 1,7, você é perdoado de todos os seus pecados. Então não carregue fardo que não é seu. O que passou, Deus perdoou. Romanos 8,1, você é livre de toda condenação. Como diz a palavra, de toda condenação. Não é de uma ou de outra, é de toda condenação. Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele capacita. Ele nos capacita diariamente. Voltando à palavra, mesmo Moisés questionando, mesmo Deus falando para Moisés, dando todas as discussões ali para Moisés, de como ele iria fazer, de instruindo, né, de como iria acontecer, mesmo assim, ele volta a questionar Deus, um pouquinho mais para frente, Êxodo 4:1. Êxodo 4:3 ele fala, vou ler o tá? Então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Ordenou-lhe o Senhor, lança-o no chão.
E ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pegue-a pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a esses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio, tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então Moisés, ele foi chamado, ele duvidou do chamado dele, questionou Deus. Mesmo assim, Deus falou que estaria com ele, deu todas as instruções, e ele mais uma vez voltou a questionar Deus. E assim somos nós. Quantas vezes nós somos chamados e ficamos, mas, primeiro, quem sou eu para fazer isso? Eu não vou dar conta. Nós duvidamos de nós mesmos, e a pessoa volta a insistir com a gente. E mais uma vez a gente volta a dar uma desculpa. Porque nós somos seres humanos, nós somos assim. Nesse momento, Deus mostra, não só através de palavras para Moisés, mas através de poderes, porque Ele deu poderes a Moisés para estar fazendo isso. E assim é conosco. Deus nos mostra a todo momento que Ele está conosco. Através de situações, através de pessoas, através do seu dia a dia. Nós temos que procurar a Deus, como foi falado na saudação. Tem um postzinho que eu sempre vejo, na hora que eu estou passando ali na internet, que fala: você beberia água somente uma vez por semana? Você sobreviveria? Você iria sobreviver comendo uma vez por semana? Assim é o nosso espírito com a palavra de Deus. Você pode até sobreviver uma semana, 2, na terceira, o nosso corpo não aguenta, o nosso espírito não aguenta, porque a carne vai falar mais alto. Então nós temos que procurar a Deus diariamente. Não sei vocês, eu não gosto de beber água, eu não sou muito fã de beber água. Mas eu tomo porque eu sei que eu tenho que tomar água. Então eu me forço a tomar água. E assim como na vida, né, terrena, vamos dizer assim, a mesma coisa na vida espiritual, a gente tem que buscar Deus. E a gente tem uma mania, vou falar dos brasileiros, né? A gente tem uma mania de procurar o médico quando a gente está doente. Ai, estou com dor de dente, vou procurar o dentista. Por que não fez isso antes? A gente tem que aprender a prevenir. Se você for lá virou o ano, vou fazer uma vez por ano, vou fazer um check-up geral. Ou então de 6 em 6 meses, vou fazer um check-up. Ai, é caro. Temos o SUS aí, gente. Demora, mas funciona. Agora a gente vai esperar, a gente está mal, para a gente procurar um médico. E assim é a nossa vida espiritual. A gente espera algo ruim acontecer, você passar por uma dificuldade para você procurar a Deus. Não espere. Aproveite enquanto ainda a gente pode ter o privilégio de ter a Bíblia. O privilégio de poder abrir e ler quando quiser. Daqui a um tempo não vai ter mais. E aí? Como será? Nós vamos buscar a Deus através das nossas orações. Então nós temos que nos fortalecer diariamente, todos os dias. Para quê? Para cumprir o nosso chamado. Porque Jesus está voltando.
Jesus está chegando. E o que você fez? Quanto que você procurou Ele, como foi dito na palavra? Vamos procurar enquanto há tempo. Não fuja do seu chamado. Ah, eu não sei qual que é o meu chamado. Deus te fala diariamente qual que é o seu chamado. Às vezes nós estamos quietinhos, às vezes não é nem ministerialmente falando, né? Às vezes a gente está quieto no trabalho, tem um amigo que sempre insiste com a gente em alguma coisa, e a gente vai falando não. A gente tem que estar com os ouvidos espirituais abertos. De repente, aquele amigo está pedindo uma ajuda. De repente, aquele amigo está querendo o seu apoio. E a gente tem que entender que esse é o nosso chamado. Nós não temos um chamado somente na igreja. Ah, eu fui chamada para ser obreira. Eu fui chamada para ser pastora. Fui chamada para trabalhar no ministério infantil. Não. Você é chamado para fazer o ID. Esse chamado todos nós temos. Todos nós temos. E às vezes é difícil para a gente cumprir essa pequena palavrinha, né? ID. Mas acredite que vocês são muito usados por Deus. Às vezes, Deus te chama para uma obra que você se acha incapaz, mas Ele vai usar momentos do seu dia a dia. Muitas pessoas têm um chamado, têm medo do seu chamado e paralisam. E mesmo Deus falando para elas não parar, elas insistem em ficar quietas. Isso atrapalha? Deus não vai, eu não quero fazer hoje, independente da sua escolha, né? Deus deu o nosso livre-arbítrio, mas o que está escrito para você já está lá, o que está reservado para você já está lá. Você vai tomar suas decisões. Se eu quero o caminho mais fácil, eu vou ficar um pouquinho mais longe do que Deus tem para mim. Mas Deus vai usar pessoas e vai usar situações para te trazer de volta ao caminho. E vai aí do seu livre-arbítrio. O que você vai escolher? O importante é você saber que você é filho de Deus. Que Deus está te esperando, que Deus está querendo te capacitar a todo momento. Às vezes Deus te leva num lugar difícil, não para você sofrer, mas para você aprender e, estando lá naquele meio, conseguir salvar vidas, conseguir trazer pessoas para a presença dEle. Então, até nas coisas ruins, a gente tem que ver a presença de Deus. A gente tem que ver o lado bom das coisas. Porque Deus usa as pessoas. E Deus confunde as coisas loucas. Como é que é? Não sei bem essa passagem. Mas Deus faz isso. Ele confunde a nossa mente. Mas para quê? Para que seja feita a vontade dEle sobre as nossas vidas. Conosco, Deus, durante a passagem, no versículo 10, mais uma vez, mesmo tudo isso acontecendo, mais uma vez no versículo 10, Moisés, novamente, pela terceira vez, questiona Deus. Novamente. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E conosco é a mesma coisa. A gente vai questionando, mas Deus fala aqui
e mostra para Moisés que ele é Deus. Deus é Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Só que Deus é tão misericordioso que Ele escolhe, Ele nos escolhe para fazer a obra dEle. Porque Ele precisa que alguém vá levar a palavra dEle. Ele não precisa, se Ele quisesse, Ele mesmo faria. Porque numa palavra Ele faz tudo. Ele disse, haja luz e houve luz. Então Ele pode tudo, Deus pode tudo. Mas Ele escolheu, Ele te escolheu para levar o Evangelho. Ele te escolheu para esse chamado importante, esse chamado que Ele tem na vida de cada um. Agora, imagina Deus tão maravilhoso, que Ele fala e acontece uma palavra, e Moisés aqui, na terceira já, ele falou uma vez, Moisés questionou. Falou duas, Moisés questionou. Falou três, Moisés questionou. Olha o tanto que Deus é bom. Para nós que somos pais, quando a gente fala as coisas com os filhos, que os filhos questionam, a gente responde uma, duas. Na terceira a gente já está, né? E Deus é pai. Igual falou a palavra aqui, ó. Ele se irou. Mas Deus é pai. Ele podia muito bem falar uma vez só, porque Ele é Deus. Mas não, você é filho. Então Ele vai falar quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso Ele vai falar. Para te ensinar que você tem um chamado. Que você é importante nessa obra. Mesmo com tudo que aconteceu, Moisés questionou, mas ele foi muito usado por Deus. Ele foi muito usado. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele aceitou o chamado que ele tinha. Então, vamos começar a orar. Vamos começar a pedir mais a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos buscar mais a palavra de Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações qual que é o nosso chamado. Eu sei qual que é o meu chamado. Eu só não faço, mas eu sei. Eu sei qual que é. Então, comece a fazer. Deus está dando a oportunidade de você começar. Recomeçar. Essa foi a palavra Mulheres com Propósito. Então, chegou o tempo de recomeçar. Se você tem medo, não tenha medo, Deus está com você assim como esteve com Moisés. E olha o tanto que Moisés foi usado. Eu acho que ele nunca imaginou que ele poderia salvar tantas pessoas, libertar tantas pessoas, igual ele fez. E Deus, eu coloquei aqui no meu script uma conversa que eu tive com a Camila. Eu falei assim, nossa, falando sobre dom, né? Eu falei, eu não tenho esse chamado. Eu não tenho esse dom. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim, nossa, eu estou nervosa porque eu vou dar a palavra e tal. E eu não tenho esse dom da palavra. Né? O meu dom é outro. Existem pastores, assim como existem pessoas, uns gostam de dar a palavra, são bons em dar a palavra, outros são bons em cuidar, outros são bons em evangelizar, né? E o meu dom não é ministrar palavra, não é estar aqui no altar ministrando. Não que eu não saiba, mas me tira da minha zona de conforto, da minha área de conforto. E eu conversando isso com ela, e ela falou assim, nossa mãe, aí eu falei para ela assim, o meu dom é cuidar, eu gosto de cuidar, sabe, eu gosto de ligar, gosto de falar como é que tá, gosto de mandar mensagem, as mulheres sabem, né, que eu fico mandando mensagem de bom dia todos os dias, perguntando como é que tá todos os dias. Esse é o meu chamado, é o que eu gosto de fazer, mas é o que Deus quer para mim? Quando eu fui conversar isso com o Márcio falou assim, mas é o que Deus quer para você? E eu falei assim, verdade?
Porque já me chamaram para ministrar a palavra, não foi só uma vez, foram mais de uma. E eu vou protelando. Quanto mais eu puder protelar, eu vou protelando. Mas é o que eu falei aqui. Ou eu escolho o caminho mais fácil, que é protelar e empurrar com a barriga, ou eu procuro voltar à presença de Deus e ser obediente a fazer o que Ele quer, mesmo que isso me tire da área de conforto. Porque nos tira da área de conforto, nos incomoda. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, já seu pai... Aí ela falou, meu pai fala muito, né? Eu falei assim, fala. Seu pai fala muito. E olha, gente, e aí eu falei para ela, falei assim, e eu vejo o agir de Deus nisso. Porque antes da gente vir para Campo Grande, antes de tudo acontecer na nossa vida, porque tudo aconteceu na nossa vida depois que a gente veio para Campo Grande. Então, antes de tudo acontecer, o Márcio entrava mudo e saía calado dos lugares. E eu, ao contrário. Eu entrava falando e saía falando. Na hora que eu saía, eu conhecia todo mundo do lugar. E o Márcio caladinho. Hoje em dia já é o contrário. Hoje em dia eu fico calada nos lugares e o Márcio conhece todo mundo. Se você conversar com ele de planta, ele vai saber falar de planta. Sobre astrologia, ele vai saber falar sobre astrologia. Sobre qualquer assunto que você chegar nele e falar, ele sabe falar. Ele interage com todo mundo. Ele entende até linguagem de bebê, ele entende, porque ele conversa com os bebês tudo. Né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, glória a Deus. Você sabe por quê? Glória a Deus que Deus transformou isso. Transformou aquele homem tímido, aquele homem que não falava, aquele homem quieto, no que ele é hoje. E me transformou do jeito que eu estou também, porque eu falava pelos cotovelos e não falava nada que prestasse. Então é melhor ficar calado do jeito que eu sou hoje do que eu ficar falando coisa que não deve. Então glorifica a Deus por isso. E glorifico principalmente porque hoje eu vejo o agir de Deus nas minhas filhas. E eu falei para a Camila, eu falei assim, graças a Deus você tem um dom de falar igual ao seu pai. A Manuela também tem um dom de falar igual ao pai dela. A Esther eu ainda não sei, vou descobrir. Mas eu acho que é de falar também, não sei. E de cuidar. Mas eu glorifico a Deus por isso. Pelo agir dele na nossa vida. Então vocês têm que dar o primeiro passo de fé. Sabe? Recomece. 2024 está no começo, gente. Tem só 3 meses, está começando o 3º mês agora. Então recomece. Dê o seu passo de fé. Ore para Deus, esteja mais na presença dEle, procure mais Ele, para que Ele possa ministrar no seu coração qual que é o seu chamado, qual que é o propósito dEle na sua vida. Porque o propósito dEle na sua vida não é você vir na igreja e ficar sentado, recebendo, e vai transbordar. Aí eu aprendi uma outra, a gente não só transborda, né? Quando a gente transborda ainda tá bom, que quer dizer que a gente passa para outra pessoa. Mas às vezes, esse baldinho que a gente vai enchendo, é furado. Então tudo que entra sai, ou seja, não tá segurando nada, não está capacitando nada. Então que nós possamos estar na presença de Deus, diariamente. Se esforcem. É fácil? Não, não é fácil. É o que eu falei para vocês, essa semana foi tensa, foi power. Foi o título dessa quarta, né? Foi top. Mas nós vencemos em nome de Jesus. E eu tenho certeza que muitos aqui tiveram uma semana tumultuada, uma semana complicada. E olha que o nosso sábado foi muitíssimo abençoado. Agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu aqui no sábado. Sabe, eu vi mulheres que estavam precisando abrir o coração para recomeçar. E elas saíram daqui deixando todo o fardo que elas estavam carregando, trocaram o fardo delas com Jesus. E elas saíram daqui leves, saíram daqui sorrindo. E eu glorifico a Deus por isso. Foi um momento precioso.